Boa noite, a paz do Senhor, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós, para todos aqueles que estão participando deste culto, desta mensagem, desta palavra que Deus vai falar com você no profundo do seu coração. Então, nós vamos ler hoje Salmo 139. Salmo 139, versículo 1. Você que é bom de Bíblia, procure aí Salmo 139, versículo 1. E também não se esqueça de compartilhar com seu amigo, seu irmão, seu parente, aquele que você sabe que precisa ouvir a palavra, conhecer o caminho, conhecer Deus Pai, conhecer Jesus e também conhecer e receber o selo que Deus coloca em nós, que nós pertencemos a Ele, o Espírito Santo de Deus. Então, não se esqueça também de dar o seu joinha, para contribuir com esse ministério, para que ele possa continuar propagando, anunciando, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, mostrar, para que você possa conhecer o caminho da verdade, a vida e a abundância e a vida eterna. Amém? Bom, então vamos ler o Salmo 139. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes, versículo 2, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Diga glória a Deus. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso é tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria o maior número de que areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu me matarás, de certo ímpio, ó ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Até aqui. Que salmo maravilhoso, que salmo lindo. Esse salmo é poético, e aonde fala sobre a onisciência, onipotência e onipresença e a santidade de Deus. Este salmo fala muito bem de como Deus nos conhece. Fala muito bem como Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso cotidiano. Em tudo Ele nos conhece.
até ainda sem forma, dentro do ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. E Ele sabia muito bem, sabe muito bem, quem somos nós. Qual é o propósito da nossa vida? Como Ele quer nos conduzir? E como você vai o aceitá-lo? E como você vai caminhar com Ele? E como você vai amá-lo? Ou até rejeitá-lo, porque muitos rejeitam a Deus, por não conhecer a Deus, por não conhecer os propósitos de Deus, o amor de Deus, a graça maravilhosa de Deus. Muitos ainda o rejeitam, pensam que pode agir sem prestar conta a ninguém, sem ter que dar satisfação a ninguém. Não, eu sou dono do meu próprio nariz, faço o que quero, não quero nem saber, não me importa o que vai acontecer, eu faço aquilo que eu quero e pronto. Não é bem assim. Não é assim. Um dia nós vamos prestar contas daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Alguns críticos falam sobre quem foi realmente o escritor desse salmo. Alguns falam que foi Zacarias, no exílio da Babilônia, mas a realidade foi que o salmista que escreveu foi o rei Davi. Esse sim escreveu esse salmo. O Salmo 139 é organizado em 4 partes, bem distintas, que destacam a forma central dos atributos de Deus. Na primeira parte, o salmista fala sobre a onisciência de Deus, no versículo 1 ao 6. Na segunda parte, o salmista fala sobre a onipresença de Deus, no versículo 7 a 12. E na terceira parte, ele fala sobre a onipotência de Deus, no versículo 13 a 18. E na quarta parte, o salmista fala sobre a santidade de Deus e destaca o resultado prático e experiência que esse atributo moral de Deus ocasiona em nossas vidas. Bom, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele é santo. E tudo isso faz parte do caráter de Deus, do amor de Deus por cada um de nós. Porque Deus nos fez para sermos cada vez mais íntimos, ter uma comunhão com Ele, para chamá-lo de Pai, porque foi Ele que nos formou, Ele nos criou, continua formando. O primeiro homem foi feito pelas mãos de Deus, mas a partir daí, então, quando Deus fez a mulher, tirou do homem que Ele fez do próprio barro com as suas próprias mãos, Ele fez o Adão ter um sono e ali, de uma costela, Ele fez a Eva. Daí então o homem passou a ser gerado por uma mulher. E daí então continuou a humanidade a crescer, a se multiplicar, porque também essa foi uma vontade de Deus, crescer e multiplicar. Essa foi a ordem que Ele deu para Adão. Crescer e multiplicar e povoar a terra. E assim foi. Chegou até os nossos dias. E não sabemos até onde vai, porque essa onisciência e onipresença de Deus e essa onipotência de Deus nós não podemos nem calcular, nem imaginar. Bom, a onisciência, a onipresença e a onipotência são atributos incomunicáveis. Isso significa que somente Deus é quem possui esses atributos. Levítico 19:2 fala-se que Deus nos chama para andar no caminho santo. Por isso que Ele fala, sede santo, porque eu sou santo. O Salmo 139 traz uma mensagem aterrorizante para o pecador ao revelar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele também traz uma mensagem extremamente confortante ao revelar que Deus soberano governa todas as coisas de acordo com a sua infinita sabedoria, santidade e justiça, ao mesmo tempo que em que o Salmo 109 fala de Deus soberano, transcendente, ele também fala de um Deus intimamente pessoal conosco.
quer ter comunhão. Amém? Bom, no Salmo 139, de versículos de 1 a 6, fala sobre a onisciência de Deus. O Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto, e de longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue na minha língua, tu já conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. A mão de Deus está sobre você. Tudo que acontece debaixo do sol é a vontade de Deus. Tudo que acontece na sua vida é a vontade de Deus. Tanto para que você possa entender, compreender, aprender quem é Deus, conhecer Deus e para caminhar com Deus, porque Ele nos chama. Deus sempre vai ao encontro do homem para ter uma comunhão com o homem. Deus sempre procura o homem para falar, ensinar, disciplinar, conduzir pelo bom e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho, pelo caminho santo. É isso que Deus quer para você, para mim, para nós, e é o que vai acontecer. Quando você recebe esse Deus, reconhece que sem esse Deus você não pode viver, que você depende de Deus para tudo. Quando você reconhece isso, você vai ter uma comunhão com Deus e Deus vai se alegrar disso. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. O conhecimento de Deus está além do nosso... Não podemos nem imaginar e alcançar esse conhecimento, porque não dá. É tão elevado que não posso atingir, ninguém pode atingir esse conhecimento. Só Deus pode. Os seus primeiros versículos, o salmista nos apresenta Deus onisciente. Ele conhece o seu coração, dizendo que o Senhor é aquele que sonda e conhece. Sonda quer dizer, no texto transmite a ideia de vasculhar, varrer o nosso coração, penetrar ou alcançar o mais profundo do nosso coração, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso pensar, do nosso agir. Ao dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, o salmista declara que Deus sabe mais sobre a nossa vida do que nós mesmos. Deus sabe mais da sua vida do que você mesmo. Deus é assim. Diga glória a Deus. Ainda bem que Ele me conhece, sabe das minhas necessidades, sabe o que eu preciso, sabe quem eu sou. Diga glória a Deus. A partir do verso 2, o salmista fala sobre Deus que conhece cada momento do nosso cotidiano. Mas o salmista vai ainda mais além. Ele declara que Deus percebe de longe os nossos pensamentos, de longe. Diga glória a Deus. Que Deus é esse, meu irmão? Na antiguidade, os povos tinham um entendimento territorial das suas divindades. Cada cidade possuía o seu Deus. Seu Deus. Eles pensavam que dentro dos limites daquele território, tal divindade reinava. Conhecia e protegia os seus fiéis. Mas o Salmo 139 fala também que o salmista rompe e desconsidera esse conceito pobre e falido que Deus era um Deus só de determinados locais. Diga, misericórdia, Senhor. Ele apresenta um Deus que não está preso a limites territoriais. Deus não tem limite. Ele é sobre tudo, sobre todo, no céu, na terra, até debaixo da terra. Em qualquer lugar desse planeta, do universo, Deus reina. Deus é soberano, diga glória a Deus. O Pai não conhece os pensamentos do Filho. O Filho não conhece os pensamentos do Pai. O marido não conhece o pensamento da esposa, nem a esposa os pensamentos do marido. Por mais que se amem, mas Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece todos os seus pensamentos. Não adianta tentar esconder alguma coisa de Deus que você não consegue. Não consegue. Acredita-se que cerca de 10 mil pensamentos são formulados diariamente em nossas mentes.
coisa impressionante. Muitos desses pensamentos ocorrem num grau que nem mesmo nós percebemos conscientemente. Isso significa que Deus conhece os pensamentos e que nem mesmo nós conhecemos. Que coisa impressionante. Como Deus é poderoso. Por isso o salmista diz que Deus também conhece cada um das nossas palavras antes mesmo de chegar à nossa língua. O que você acha disso tudo? Que Deus é esse, tão poderoso, tão conhecedor de tantas coisas que nós nem sabemos que Ele conhece de nós? Deus onipresente. No Salmo 139, do versículo 7 a 12, fala desse Deus onipresente. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Fica misericórdia. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Ele enxerga tudo. Então nas trevas ele enxerga tudo que tinha que enxergar. A noite brilhará como um dia, pois para ti as trevas são luz. Ou seja, para ele não existe treva nem luz, mas existe isso. Para nós existe, mas para Deus não existe. Olha de que Deus nós estamos falando. Que Deus é esse. A primeira reação do pecador diante da grandeza e da santidade de Deus onisciente é tentar escapar, esconder. Foi assim com Adão, né? Adão vivia muito bem, tranquilo, no paraíso. Depois que Deus fez tudo para ele, Deus deixou tudo na mão dele, tudo preparado, o jardim do Éden, maravilhoso, lugar especial, planejado por Deus, com tudo aquilo que o homem precisava. E Deus vinha todo dia, ao cair da tarde, conversar com Adão. Adão, como é que foi o seu dia, Adão? E Adão contava como foi o dia dele, mesmo Deus já sabendo como tinha sido o dia dele. Mas Deus queria ouvir de Adão aquilo que ele tinha prazer de ouvir, do que Deus preparou para ele, que Deus está vendo que ele está usufruindo, ou seja, obedecendo e administrando tudo aquilo que Deus colocou na mão dele. Isso serve para nós nos nossos dias. Deus sabe muito bem o que Ele vai colocar na nossa mão, na minha, na sua mão. Tudo que Ele preparou para você, seu trabalho, sua família. Tudo aquilo que Ele já te deu, já proporcionou para você. E Ele, uma hora vem conversar para saber como é que você está administrando a bênção. Aquilo que Deus deixou preparado para nós. E que Ele vem conversar para saber como é que está o seu coração, como é que estão os seus pensamentos, como você está administrando aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tem gente que não dá valor àquilo que já tem e fica olhando aquilo que não tem, mas não dá valor ao que tem, mas está olhando para uma coisa que ele não tem, que acha que precisa daquilo, quando nem o que ele tem dá valor. É na casa, no trabalho, a esposa, o esposo, são os filhos, a profissão e a vida financeira. Apesar das lutas, está conseguindo pagar as contas, está conseguindo ter uma família, ter uma paz dentro de casa, ter uma comunhão com a esposa, com o esposo. E coisas pequenas que nós não damos valor, estamos chegando em coisas grandes que às vezes não têm valor. Mas nós, ser humano, olhamos como se fosse algo de muito valor. Não está nem ao nosso alcance. Não está nem ao nosso alcance, mas nós damos mais valor. E aquilo que temos já, que Deus já deu, não damos valor, não sabemos administrar, e não cuidamos direitinho como Deus manda.
não glorificamos a Deus, não glorificamos a Deus por tudo aquilo que já recebemos dele e queremos mais e aquilo que não está ao nosso alcance. Bom, Deus está vendo tudo aquilo que você está fazendo, pensando, falando, até murmurando também. Deus não gosta de murmurador. Quem gosta de murmurador é o inimigo, que ele coloca a minhoca, um monte de seta dada, envenenado, na cabeça de uma pessoa, para olhar para aquilo que não é importante, e o que é importante não olha. Fica misericórdia, Senhor. Fala que o teu povo quer ouvir. A palavra de Deus, Deus quando fala aquilo que ele precisa falar, não o que você precisa ouvir. Você quer ouvir, mas aquilo que ele quer falar e aquilo que você precisa ouvir de Deus. A palavra de Deus não é um restaurante que você escolhe o cardápio, não. Deus vai falar aquilo que você precisa comer, esse alimento espiritual que você precisa comer. Amém? Bom, o salmista também diz que se ele subisse às asas da alvorada e habitasse nos confins dos mares, a mão de Deus o guiará e o sustentaria. A ideia dessa expressão é a de que mesmo que o homem pudesse alcançar as bordas do planeta com a velocidade da luz, ainda assim ele não estaria além do poder de Deus. Mesmo assim. Caso o homem tente recorrer às trevas para se esconder de Deus, o salmista também diz que isso é impossível. Jamais alguém poderia se esconder das trevas daquele que no princípio disse, haja luz. Quando Deus liberou esta palavra, haja luz, foi para nós, não foi para ele, porque para ele luz de trevas não existe. Mas ele viu a necessidade do homem de ter uma luz, o sol, a lua, os luminares, por isso ele criou, preparou a terra para o homem, porque a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Então Deus fez isso. Haja luminares. Deus sempre prepara o melhor para os seus filhos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jamais alguém poderia se esconder das trevas daquele que no princípio diz, haja luz. Haja luz. E houve a luz. Haja os luminares, e houve os luminares. Gênesis fala sobre isso. Através do profeta Isaías, Deus diz, eu formo a luz e crio as trevas. Isaías 45, 7. Esse é o Deus que nós estamos falando. Nós estamos conversando, falando, descrevendo um Deus de uma forma tão grandiosa que não se dá para medir, contar, imaginar como é esse Deus. Simplesmente sabemos que Ele é. Ele é tudo. Tudo que você pensa, imagina e mais alguma coisa. E agora é Deus. E o Deus onipotente? O salmista fala no Salmo 139, de 13 a 18, sobre essa onipotência de Deus. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial. Você é especial para Deus. Você é muito especial para Deus. Você, às vezes, não se dá o valor devido. Não se dá o valor devido que quem você é. Quem você é para Deus. Quem você é para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha. Quem você é? Já parou para pensar? Quem eu sou para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho? Quem eu sou? Você é especial. Você é muito especial.
Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. As obras de Deus são maravilhosíssimas. Não se pode negar diante de tudo aquilo que Ele já fez e deixou pronto, tudo aquilo que Ele criou na face da terra e no céu. Na terra e no céu, e até debaixo da terra, tudo que Ele criou. São obras maravilhosíssimas, perfeitas. Tudo tem uma função, tudo tem um propósito, tudo tem a vontade de Deus, tudo tem um dedo de Deus, tudo tem a mão de Deus. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha só, importante. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Todos os dias que você vai existir já foram determinados por Deus. O dia do seu nascimento, o dia da sua partida, já foram contados por Deus. Que Deus é esse? É um Deus que nós estamos falando, onipotente, onipresente e onisciente. Amém? Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó Deus, como é grande a soma deles, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Glória a Deus. Que poderoso é esse Deus. Como é poderoso o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos, pensamos ou podemos até sonhar. É esse Deus. O salmista diz ainda, na sequência do Salmo 139, o salmista fala sobre como Deus onisciente, onipresente, mostra a sua onipotência na criação do homem. Misericórdia. Ele mostra a Deus como um artesão. Imagine formar um homem do pó da terra. Quem imaginaria que do pó da terra saíssem tantas células no nosso corpo, ossos, cartilagem, tendões, nervos, músculos, tá? E por aí vai. De uma forma, Deus forma o homem secretamente na escuridão do ventre materno e ali enxerga com clareza a perfeição. O artesão, exímio artesão. Não dá nem para qualificar como Deus forma um homem dentro do ventre materno. O salmista diz que o teceu no ventre da sua mãe, como um tecelão perfeccionista que cuida detalhadamente de cada fio que é entrelaçado, assim toda a forma do homem, depois de 3.000 anos, que o Salmo 139 foi escrito. Preste bem atenção. A ciência descobriu que o corpo humano é tecido com bilhões e bilhões de células. Bilhões e bilhões de células. Alguns cientistas falam que em algo superior a 30 trilhões de células. O valor é estimado porque nunca ninguém conseguiu contar. Estimado, porque contar é impossível. O núcleo de cada célula possui cerca de 2 metros de código genético organizado como uma fita que assombrosamente consegue caber num espaço que é tão pequeno que precisa ser medido em milionésimos de metros. Mas ainda assim, nenhum milímetro dessa fita genética se embaraça. Que coisa grandiosa. Misericórdia, Senhor.
como tu és onipotente, como tu és onisciente, para saber o que o nosso corpo precisava em cada detalhe. Como um perfeccionista, Deus foi quando criou o homem, formou o homem. Primeiro, e depois do primeiro, a partir de Eva, os que vieram depois, os que vieram nascer de mulher, de uma mulher. No verso 16, o intérprete tem se dividido quanto à sua interpretação. Basicamente, há duas possibilidades. A primeira diz que o salmista afirma que seus membros foram escritos no livro de Deus antes de qualquer um deles existir. A ideia seria algo como um arquiteto que planeja, registra e executa cada detalhe do seu projeto. É mais ou menos isso. Exatamente isso. Né? Nesse sentido, cada detalhe de cada membro do nosso corpo foi planejado e conhecido de acordo com o propósito soberano de Deus antes do seu desenvolvimento. Esse Deus é poderoso demais. Esse Deus é maravilhoso. Como o homem, ainda conhecendo todo o poder, toda a autoridade, toda a onisciência, toda a onipresença, onipotência de Deus, ainda não reconhece Deus como Criador, o arquiteto, que planejou todas essas coisas e se distancia de Deus, rejeita Deus como Pai, rejeita Deus como Criador, acha que não depende de Deus, se Ele nos formou, se Ele nos criou, como não reconhecer a esse Deus que fez todas as coisas, que criou todas as coisas? Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo. Até para respirar. Esse ar que você está respirando hoje, Deus que te deu. Deu ar. É para viver. Porque sem ar ninguém sobrevive, sem oxigênio ninguém sobrevive. Bate as bolas. Já era. Diante de algo tão maravilhoso, o salmista não fica ofendido, mas se rende à grandeza de Deus. Nós temos que nos render mesmo. A grandeza de Deus, a potência e poder de Deus, as maravilhas de Deus, a tudo aquilo que Ele criou. Só Deus poderia fazer tudo aquilo que nós vemos diante dos nossos olhos, até nós mesmos. Se por um lado Deus conhece